Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor. É muito bom estar aqui nesse momento de devocional junto com cada um de vocês, novamente nessa quinta-feira, ou seja, qual for o dia que você esteja assistindo, mas é bom estar aqui no mesmo propósito que cada um de vocês para poder adorar o Senhor e dedicar um pouco do nosso momento a Ele, para poder aprender um pouco mais da palavra que Ele tem a nós para o decorrer dessa semana e também para as semanas que tem vindo, principalmente agora nessa época de final de ano, começo de ano, todo aquele turbilhão, né? As coisas vão se encerrando, novas coisas vão começando, e acredito que não existe nada mais importante do que a gente refletir na palavra do Senhor e receber dele o direcionamento para que possamos encerrar da maneira certa e começar da maneira certa, aproveitando essa deixa de que 2025 está acabando, 2026 está chegando, estamos nessa época do Natal, época de Ano Novo, muitas festividades. Então, que juntos possamos estar no mesmo sentido, adorando ao Senhor, dedicando nossas vidas agora a Ele, para poder aprender mais sobre a palavra dele e também refletir um pouco mais naquilo que Ele tem a nós. Gostaria de orar com os irmãos. Senhor meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade de devocional que o Senhor concede a mim e também a cada irmão que está assistindo nesse momento. Te peço, ó Pai, que fale através dos nossos corações, que nos guarde, que nos proteja, ó Pai, e que nos mantenha firmes em Ti em mais um ano que está para se iniciar. Que esse final de ano seja extremamente abençoado para cada um de nós e que o ano que vem possa trazer diversas bênçãos de Ti, ó Pai. Que o ano seja conduzido por Ti, que o Senhor esteja sempre nos amparando, sempre junto a nós, sempre nos protegendo, nos mantendo seguros em Ti. Que a Tua paz esteja sobre nós, ó Pai. Fale através dos nossos corações, das nossas mentes nesse momento. É o que te peço e te agradeço por toda a Tua provisão, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, assim como eu já dei uma leve introdução agora, né? Eu gostaria de falar um pouco com os irmãos sobre o fechamento do ciclo do ano e também o começo do ano que está por vir, né? É algo que desde que a gente é criança a gente passa por isso. E é sempre um amontoado de festividades. Eu tenho muitas memórias de quando eu era bem criança, onde você se pega entrando de férias na escola, daí você tem o Natal, você tem o Ano Novo, e aí são várias festas juntas, né? Porque nunca se resume a uma festa só. No Natal tem a véspera, aí tem toda a comemoração da véspera até a virada do dia do Natal, depois no Natal, durante manhã, tarde, até noite tem uma nova festividade, aí depois o pessoal costuma comer aquilo que restou da ceia, e aí nessa já emenda com o Ano Novo, e essa é uma dinâmica que está bem recorrente dentro das nossas vidas, porque a gente tem o costume de passar por isso todos os anos. Obrigatoriamente a gente passa por esse processo todos os anos, porque nós estamos no meio dessa sociedade que passa por essas festividades, tanto do Natal quanto do Ano Novo, mas estamos habituados a passar essas festividades dessa maneira, analisando como festas mesmo e como um momento de comunhão, um momento de entrega familiar, um momento de estar próximo com quem a gente ama. Mas é bem importante a gente enfatizar a importância que essas transições têm na nossa vida e principalmente a importância que o Natal tem para o fechamento do ciclo do ano e para o começo de um novo ano, né? E justamente o texto que eu queria trazer para cada um de vocês e também para mim nessa reflexão é o texto de João 3,16. Eu vou ler aqui para não acabar me perdendo, mas sei ele de cor e acredito que a maioria da igreja também saiba ele de cor. É um texto bem conhecido, que é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a gente
pensa nesse final de ano, tantas coisas se encerraram, tantas coisas estão para começar no ano que vem, são tantos planos, tantas coisas que deram errado, tantas coisas que deram certas, e parece que tudo isso acaba. E a gente está no período do Natal, então vamos esquecer tudo isso que está acontecendo, vamos focar só naquilo que nós sabemos do Natal. Vamos focar no nascimento de Jesus, vamos focar na decoração, em todo o ritual bonito, e depois, quando chegar janeiro, a gente pensa em todos esses planos e principalmente pensa em todo o contexto da igreja. Acaba que a gente não pensa no Natal exatamente como uma festividade ligada à igreja. A gente sempre faz uma associação entre Natal, Jesus, igreja, mas a gente nunca une esse bloco todo. Tanto é que, não sei para vocês, mas para mim sempre foi muito difícil ver cultos de Natal. É bem comum a gente ver cantatas de Natal, sim, mas dentro das proximidades do Natal, né, entre o dia 24, 25, até 23 e 26, é muito difícil ver as igrejas comemorando, justamente porque a gente tem enraizado essa visão de estar junto em família no Natal. Isso não tem nada de errado, porém, eu retomo para o ponto que eu queria trazer para a reflexão de hoje, que é: será que a gente está levando essas festividades pro automático, assim como tem acontecido ano após ano, e tem perdido um pouco da importância que ela tem para a nossa vida? E quando a gente para rever esse conceito, principalmente no contexto do Natal, é aí que a coisa aperta um pouco mais. Como eu falei, a gente tem todo esse ritual com o Natal e é bem difícil a gente tirar da nossa cabeça essa forma como nós praticamos o Natal e tentar colocar alguma coisa nova para a gente poder inserir no nosso meio. E geralmente no Natal é onde a gente tem a lembrança do nascimento de Jesus, de toda a releitura de Mateus, Marcos e Lucas, no primeiro capítulo, principalmente de Lucas, que dá bastante detalhes sobre o nascimento de Jesus. E a gente vê muitas peças teatrais, a gente vê muitas cantatas, assim como eu falei, mas talvez a gente se esqueça do principal, que é também um motivo pelo qual devemos lembrar do Natal, que não é apenas o nascimento de Jesus, mas por que Jesus veio até o mundo, nasceu e esteve entre nós. E é por isso que eu trouxe o texto de João 3,16 para a gente refletir um pouco. Porque quando a gente volta a ele, um texto quase que principal da Bíblia, ele traz a nós a mensagem de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, toda essa festividade, toda essa comemoração que a gente faz em volta do nascimento de Jesus tem um sentido maior, e esse sentido não é simplesmente porque Deus quis se provar Deus como ser humano, mas porque ele amou o mundo de tal maneira que ele se sujeitou a se tornar uma criança tão indefesa, passar por toda a nossa dificuldade humana, para que todo aquele que nele crê pudesse ter a oportunidade de um novo ano, de um recomeço, uma oportunidade de felicidade, uma oportunidade de viver novos planos, ao invés de morrer, acabar na tentação, acabar totalmente de forma desastrosa. Então a comemoração do Natal, quando a gente para pensar por esse viés, é algo que vai muito além da nossa compreensão, porque quando a gente começa a avaliar toda a motivação que leva Cristo a ter vindo ao mundo, o amor do Pai, que é um amor que a gente nunca vai compreender totalmente, a gente começa a refletir e ver o quanto é importante o Natal em nossas vidas, porque ele não é só uma transição de uma época onde o ano está se encerrando, mais um ano se inicia, e nesse meio tempo a gente lembra de que Jesus nasceu. Mas o Natal, a mensagem que eu queria trazer é de que o Natal, ele nos lembra de que mesmo quando estamos em uma situação
totalmente perdida, em um ano conturbado, depois de tantas coisas que aconteceram, mesmo depois de termos esquecido de Jesus em diversos momentos, Cristo ele renasce dentro de nós porque Deus nos amou antes de tudo e para que nós não pereçamos, ele está zelando por nós. E por isso hoje temos a alegria. A alegria do Natal é o que nos motiva para poder seguir um novo ano, poder seguir com novas decisões e poder seguir da maneira como Deus quer que nós sigamos, né? Não apenas conforme o nosso planejamento. É claro que devemos colocar nosso planejamento frente ao Senhor para poder ter o discernimento daquilo que devemos fazer, daquilo que podemos fazer, daquilo que devemos evitar. Mas o mais importante de tudo é que nessa transição de ano, nessas festividades, não nos esqueçamos de que quem nos trouxe até o final desse ano e quem nos sustentará do começo do ano até o final do próximo ano, até o próximo do próximo ano, é o Senhor. O mesmo Senhor que amou todo mundo de tal maneira que entregou seu único filho para morrer por nós, para nascer, sofrer, morrer e viver de maneira viver da maneira mais difícil que nós podemos ver, tanto o sofrimento, tanta dor, tudo isso para que pudéssemos ter a chama da esperança acesa, a esperança de que existe alguém que zela por nós e de que podemos rogar com felicidade. A mensagem do Natal, além da proclamação do amor que o Pai tem por nós, é também uma mensagem de alegria e de felicidade, porque Cristo nasceu, e Cristo ele não nasceu por qualquer motivação perdida ou por qualquer motivação boba, mas Cristo nasceu porque Deus nos amou, e Cristo nasceu, mesmo tendo morrido, ele ressuscitou, e todo ano nós comemoramos porque ele renasce dentro de nós de uma nova maneira. A revelação de Deus, ela nunca se mantém igual. Deus, ele sempre vai se revelando de maneiras diferentes a nós, e todo Natal que nós passamos, podemos sentir que Deus, ele renasce de uma nova maneira dentro de nós e nos ensina um pouco mais sobre ele e sobre o amor que ele tem por nós. Esse amor que fez com que ele entregasse Cristo ao mundo como forma de sacrifício para que pudéssemos ter a esperança e a alegria, que é o que deve nos motivar nessa época de festividade, nessa época de transição de ano. Essa é a mensagem que eu gostaria de trazer a cada um de vocês. Que vocês possam estar analisando as festividades de uma maneira mais ampla, vendo todo o viés que transpassa essa festividade e refletindo um pouco mais nos textos de uma maneira aprofundada. Porque a maioria dos textos que temos, tanto de Natal quanto também da troca do ano, são textos muito conhecidos. A gente conhece, assim, eu fiz até de propósito, peguei o texto de João 3,16, que é um texto que a gente conhece de cor. São textos que a gente conhece de cor, mas será que a gente analisa eles com a profundidade que deveríamos analisar nessas épocas? Quando a gente tem a oportunidade de comemorar o Natal novamente, com o enfoque da alegria de que o Senhor nasceu e o Senhor está conosco e permanece conosco, será que nós lemos esses textos novamente e analisamos com toda a profundidade que esse texto carrega? E não só esse texto, tem também o texto de Isaías 9, próprio texto, todo o capítulo de Lucas 1, que tem várias partes, o Cântico de Maria, o nascimento de Jesus, a própria genealogia que a gente encontra de Jesus, tanto por José quanto por Maria no Evangelho de Marcos e de Mateus, merece uma segunda reflexão, uma terceira, uma quarta reflexão, para a gente compreender um pouco mais do nosso Salvador. Embora a gente não seja capaz de compreender ele em totalidade, nós temos a palavra dele aqui hoje para que possamos entender pouco a pouco mais sobre ele e que para que possamos viver novamente o novo de Deus e o nascimento dele dentro de nós.
Eu gostaria de trazer essa mensagem de reflexão a cada um de vocês e pedir também que reflitam bastante nessa época. É uma oportunidade que Cristo traz a cada um de nós para que possamos abrir nossos corações e deixar todas as convicções, ideias que temos de lado para poder analisar o novo de Deus, porque Cristo novamente nasce dentro de nós, nasce em nosso meio e nos dá a oportunidade de nascer novamente junto com Ele, para poder buscar rumos maiores junto dele, rumos que apenas Ele pode nos trazer e também ir nos guiando até o fim, até a salvação, que aí já é um outro âmbito que a gente trata depois. Amém, irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês nessas festividades, que vocês possam ter um Natal abençoado por Deus, um Natal com muita reflexão e com Jesus junto de vocês. Não se esqueçam, esse é o motivo da comemoração e ele deve estar no meio dessa festividade, e que o ano de vocês possa também se encerrar de maneira abençoada e que o novo ciclo se inicie também de maneira abençoada. Que o nosso Senhor possa estar com cada um de nós. Amém.